Olá! Hoje eu vou contar para você um dos contos do livro Os Contos de Beedle o Bardo, de J.K. Rowling. O conto escolhido é O Bruxo e o Caldeirão Saltitante. Era uma vez um velho bruxo muito bondoso que usava magia com generosidade e sabedoria para beneficiar seus vizinhos. Em vez de revelar a verdadeira fonte do seu poder, ele fingia que suas poções, amuletos e antídotos saíam prontos de um pequeno caldeirão, a que ele chamava de sua panelinha da sorte. De muitos quilômetros ao redor, as pessoas vinham lhe trazer seus problemas, e o bruxo prazerosamente dava uma mexida na panelinha e resolvia tudo. Esse bruxo, muito querido, viveu até uma idade avançada, e ao morrer, deixou todos os seus bens para o único filho. O rapaz, porém, tinha uma natureza bem diferente da do bom pai. Na sua opinião, quem não sabia fazer mágicas não valia nada, e ele muitas vezes discordara do hábito que o pai tinha de ajudar os vizinhos com sua magia. Quando o velho morreu, o jovem encontrou escondido no fundo da panela um embrulhinho com seu nome. Abriu-o na expectativa de ver ouro, mas em lugar disso, encontrou uma pantufa grossa e macia, pequena demais para ele e sem par. Dentro dela, um pedaço de pergaminho trazia a seguinte frase: "Afetuosamente, meu filho, na esperança de que você jamais precise usá-lo." O filho amaldiçoou a caduquice do pai e atirou a pantufa no caldeirão, decidindo que passaria a usá-lo como lixeira. Naquela mesma noite, uma camponesa bateu à porta da casa. "Minha neta apareceu com uma infestação de verrugas, meu senhor." O seu pai costumava preparar um cataplasma especial naquela panela velha. "Fora daqui!" exclamou o filho. "Que me importam as verrugas da sua pirralha?" E bateu a porta na cara da velha. Na mesma hora, ele ouviu clangores e rumores que vinham da cozinha. O bruxo acendeu sua varinha e abriu a porta, e ali, para seu espanto, viu que brotara um pé de latão na velha panela do pai. E o objeto pulava no meio da cozinha, fazendo uma zoada assustadora no piso de pedra. O bruxo se aproximou admirado, mas recuou ligeiro, quando viu que a superfície da panela estava inteiramente coberta de verrugas. "Objeto nojento!" exclamou ele. E com feitiços tentou primeiro fazer desaparecer o caldeirão, depois limpá-lo e por fim expulsá-lo de casa. Nenhum dos feitiços, porém, fez efeito, e ele não pôde impedir o caldeirão de segui-lo saltitante para fora da cozinha, e depois subir com ele para o quarto, alternando batidas surdas e estridentes a cada degrau da escada de madeira. O bruxo não conseguiu dormir a noite toda por causa das batidas da velha panela verrugosa ao lado de sua cama. E na manhã seguinte, a panela insistiu em acompanhá-lo, aos saltos, à mesa do café da manhã. "Plém, plém, plém", fazia o pé de latão. E o bruxo ainda nem começara o seu mingau de aveia quando viu outra batida na porta. Havia um velho parado na soleira. "É a minha velha jumenta, meu senhor", explicou ele. "Perdeu-se ou foi roubada, e sem ela não posso levar os meus produtos ao mercado, e minha família passará fome hoje à noite." "Com fome estou eu agora", bradou o bruxo, e bateu a porta na cara do velho. "Plém, plém, plém", fez o caldeirão no chão com aquele seu único pé de latão, mas agora o estrépito se misturava aos urros de um jumento e aos gemidos humanos de fome que vinham de suas profundezas. "Pare, silêncio!" guinchou o bruxo, mas todos os seus poderes mágicos não conseguiram calar a panela verrugosa, que o seguiu saltitando o dia todo, zurrando e gemendo e clangorando, onde quer que ele fosse ou que quer que fizesse. Naquela noite, ouviu-se uma terceira batida na porta, e ali na soleira estava parada uma jovem mulher soluçando, como se o seu coração fosse partir de dor. "O meu filhinho está gravemente doente", disse ela. "Por favor, pode nos ajudar? Seu pai me disse para vir se tivesse algum Mas o bruxo bateu a porta na cara da jovem, e agora a panela atormentadora se encheu até a borda de água salgada e derramou lágrimas por todo o chão, enquanto pulava,
zurrava, gemia e fazia brotar ainda mais lágrimas. Embora pelo resto da semana nenhum outro aldeão tivesse vindo à cabana do bruxo buscar ajuda, a panela o manteve informado dos seus muitos males. Em poucos dias, ela não estava apenas urrando, gemendo, transbordando, pulando e brotando verrugas, mas também engasgando e tendo ânsias de vômito, chorando como um bebê, ganindo feito um cão e cuspindo queijo estragado, leite azedo e uma praga de lesmas vorazes. O bruxo não conseguia dormir nem comer com a panela ao seu lado, mas ela se recusava a sumir dali e ele não podia silenciar nem forçar um caldeirão a parar. Por fim, não aguentou mais. Tragam-me todos os seus problemas, todas as suas preocupações e todas as suas tristezas, gritou, fugindo noite adentro, com a panela perseguindo-o aos saltos pela estrada que levava à aldeia. Venham, deixem que eu cure vocês, recupere vocês e console vocês. Tenho a panela do meu pai e vou remediar tudo. E com a detestável panela ainda persegui-lo saltitante, ele correu pela rua principal, lançando feitiços para todos os lados. Dentro de uma casa, as verrugas da garotinha desapareceram enquanto ela dormia. A jumenta perdida foi trazida de um urzal distante e suavemente deixada em seu estábulo. Um bebê doente foi umedecido com dítano e acordou bom e rosado. Em todas as casas em que havia doença e tristeza, o bruxo fez o melhor que pôde e gradualmente a panela ao seu redor parou de gemer e ter ânsias de vômito e sossegou reluzente e limpa. Então, panela? Perguntou o bruxo trêmulo, quando o sol começou a despontar. A panela rotou o pé de pantufa que ele havia jogado em seu fundo e permitiu que o bruxo calçasse em seu pé de latão. Juntos, eles regressaram à casa, os passos da panela finalmente abafados, mas daquele dia em diante, o bruxo passou a ajudar os aldeões exatamente como fazia o seu pai antes dele, para que a panela não descalçasse a pantufa e recomeçasse a saltitar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conto. Se gostou, deixe aí nos comentários uma carinha alegre. Até mais!